Eu sei exatamente o momento em que errei. Não foi no jardim. Não foi quando beijei o rosto dele na escuridão. Não foi quando peguei o dinheiro. Foi antes, muito antes. E por muito tempo pareceu completamente certo. Eu passei 3 anos ao lado do homem que alimentou multidões, que parou tempestades, que devolveu mortos para as mães que choravam. Eu vi tudo isso com esses olhos. E ainda assim tomei a decisão que tomei. Não porque eu não acreditava nele. Porque eu acreditava em uma versão dele que ele nunca prometeu ser. E esse erro específico, é o que a maioria das pessoas até hoje não consegue ver quando ouve meu nome. Minha voz foi reconstruída com inteligência artificial. Mas o que você vai ouvir aconteceu de verdade. As histórias deste canal vêm de textos bíblicos reais. Palavras que sobreviveram milénios porque são verdade. Eu ainda sinto o cheiro da oliveira. É estranho isso. De tudo o que poderia ter ficado. Os rostos, as palavras, o peso das moedas no bolso. O que ficou foi isso. O cheiro daquela noite. Resina velha. Terra úmida de outubro. Tochas de alcatrão queimando a 200 metros. Iluminando capacetes que eu mesmo tinha chamado. Eu estava parado, imóvel. Do outro lado do arroio, ele ajoelhado. E eu sabia que ele sabia que eu estava vindo. Ele sempre sabia de tudo. Era exatamente isso que tornava o que eu ia fazer tão absurdo e, ao mesmo tempo, na minha cabeça naquela hora, tão necessário. Você quer me chamar de traidor, eu sei. É a palavra que ficou colada no meu nome como uma segunda pele, e ninguém mais consegue me ver sem ela. Judas, o traidor. Como se aquela noite fosse tudo o que eu já fui. Como se eu tivesse nascido daquela decisão e não tivesse vivido nada antes dela. Mas eu vivi 3 anos. E o que aconteceu nesses 3 anos é o que ninguém quer entender. Porque entender complica demais a história. E histórias complicadas são difíceis de usar aos domingos. Então deixa eu te contar, do começo. Antes do jardim, antes das moedas, antes do beijo. Eu era de Keriot. Isso não parece importante até você entender o que significava. Os outros eram galileus. Pescadores do norte, homens que cheiravam a peixe e falavam com sotaque que fazia a elite de Jerusalém apertar o nariz. Pedro era bruto e barulhento. Tiago e João eram filhos de pescador com mãe ambiciosa. Mateus havia sido cobrador de impostos. E olha a ironia disso agora. Mas eu era do sul, da Judeia. Crescia uma jornada de Jerusalém. E o ritmo da cidade, a linguagem dos escribas, a lógica do templo, eu conhecia isso. Entendia como aquilo funcionava. Quando os outros chegavam à cidade e olhavam para os pátios com a boca aberta, eu já sabia os nomes dos sacerdotes. Já conhecia as alianças. Já sabia quem mandava de fato e quem apenas fingia. Eu não era periférico. Nunca fui. Quando Jesus me escolheu, e foi Ele quem escolheu, isso precisa ficar claro, eu não corri atrás. Ele me viu e disse, vem, e eu fui. Não escolheu um homem qualquer. Escolheu alguém que tinha o que os outros não tinham: visão, organização, capacidade de enxergar além da cena imediata e perguntar: e depois? Como isso sustenta? De onde vem o recurso? Foi por isso que ele me deu a bolsa. Pense nisso. 12 homens, e ele escolhe um para guardar o dinheiro, para administrar, para tomar as decisões cotidianas de quanto gastar, onde comprar, como distribuir. Ele me escolheu para isso. Não Pedro, que era o mais próximo. Não João, que era o mais amado. Eu. Carregava aquela responsabilidade como se fosse uma honra, porque era. O movimento crescia. Doações chegavam de mulheres de posses que haviam sido curadas, de aldeias inteiras que haviam sido alimentadas. Eu organizava aquilo. Eu sabia quanto havia. Eu tomava decisões. E eu acreditava. Isso precisa ser dito, porque sem isso, nada mais faz sentido. Eu acreditava com tudo que eu tinha. Mas aqui está o que eu nunca disse a ninguém. Eu acreditava em uma versão de Jesus que Jesus nunca prometeu ser. Não percebi isso na hora. Ninguém percebe esse tipo de coisa enquanto está dentro. Você só vê quando já é tarde demais, quando os pedaços já estão espalhados no chão. Aí você olha para trás e começa a reparar nos sinais que ignorou. Nos momentos em que ele disse uma coisa e você ouviu outra. Nas expectativas que você trouxe para aquela relação desde o primeiro dia, sem jamais verificar se elas compartilhava. Eu vim de uma terra que aguardava um rei.
não uma metáfora. Um rei de verdade. Alguém que pegaria em armas, que expulsaria os romanos e restauraria o que havia sido perdido. Quando Jesus chegou, vi os sinais. Estive presente quando ele alimentou 5.000 pessoas com praticamente nada. Vi paralíticos andar, vi cegos enxergar. Uma vez, do outro lado do mar, vi ele ficar de pé em um barco no meio de uma tempestade e dizer uma palavra, só uma, e o vento parou. O vento parou, e eu pensei, é ele. E quando ele se revelar, vai ser impossível contê-lo. Era isso que eu estava esperando. O momento em que ele soltaria tudo aquilo em direção ao poder real, em direção a Roma, ao templo corrompido, ao que precisava ser derrubado. Eu esperava isso toda manhã, e toda manhã ele acordava e ia curar mais um leproso. A rachadura não apareceu de uma vez. Rachaduras nunca aparecem de uma vez. Apareceu primeiro como uma pergunta pequena, quase imperceptível, num dia qualquer em que havíamos passado a tarde inteira em uma aldeia sem nome, atendendo uma fila interminável de enfermos. Eu estava exausto e com os pés em carne viva, e olhei para ele, que nunca parecia exausto da mesma forma que nós, e pensei, até quando a gente vai ficar aqui? Não falei, nunca falei. Era uma pergunta que eu tinha vergonha de ter. Então guardei, e fui guardando todas as que vieram depois. Quando ele recusou ser feito rei pela força, e o povo queria isso, eu via a energia naquela multidão. Era algo que só precisava de uma fagulha. Em vez disso, ele se afastou, sozinho, e deixou todo aquele potencial se dissolver no fim da tarde como fumaça. Guardei. Quando disse que o caminho era a cruz, que o reino não era deste mundo, guardei. Quando gastou uma conversa inteira com uma mulher samaritana à beira de um poço, numa etnia que a gente nem devia falar, num lugar em que a gente não devia estar, enquanto o tempo passava, enquanto Roma continuava, guardei. E foi assim que a bolsa começou. Não a bolsa de cor que eu carregava, a outra, a que a gente carrega por dentro, onde vai jogando tudo que não consegue processar. As decepções pequenas, os ressentimentos que parecem pequenos demais para merecer atenção. A gente empurra e empurra e empurra, até a bolsa estar cheia. E quando a bolsa está cheia, a gente começa a fazer cálculos que antes não faria. Começa a achar razoável coisas que antes seriam impensáveis. Começa a construir em silêncio uma lógica alternativa. O dinheiro que eu tirei da bolsa comum, sim, eu tirei, não vou mentir nisso. Não era sobre ganância, era sobre controle. Era a única área em que eu ainda sentia que tomava decisões. Uma forma minúscula, vergonhosa de afirmar que eu existia. E então veio aquela noite, a casa em Betânia, o jantar. O cheiro de cera de vela velha e pão recém-assado e algo mais. Nardo, o tipo de coisa que custa o que um trabalhador ganha em um ano. Maria estava ali com o frasco na mão, e antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, ela o quebrou, sem hesitar, sem calcular, sem pedir permissão, e derramou tudo sobre os pés dele. O cheiro tomou o cômodo inteiro em segundos. Eu senti algo endurecer dentro de mim. 1 ano de salário. Era o meu trabalho saber o preço das coisas. E ela simplesmente derramou sobre os pés de um homem que poderia ter usado aquele recurso para alimentar famílias inteiras. Falei. Dessa vez, falei. E ele me respondeu com uma calma que não era gentileza, era fronteira. Me disse que ela havia feito a coisa certa, que aquilo era para o enterro dele, para o enterro dele. E algo dentro de mim que estava segurado há muito tempo se soltou. Se ele não ia ser o que eu esperava, se estava caminhando para a morte em vez de para o trono, se 3 anos de movimento estavam prestes a terminar num cadafalso romano. Então alguém precisava tomar uma decisão. Me levantei da mesa. O cheiro de nardo ainda estava em todo lugar. Saí sem explicar para onde ia. Já sabia o endereço. O caminho até a casa do sumo sacerdote era de uns 20 minutos a pé. Andei nele com um plano que parecia, eu preciso ser honesto sobre isso, parecia completamente razoável. Esse é o detalhe que ninguém consegue aceitar, que havia lógica. Que não fui até lá em espiral de ódio, fui caminhando em linha reta, com um argumento claro. O argumento era este, ele nunca ia agir por conta própria. Mas se alguém forçasse a situação, uma prisão, um perigo concreto, então o poder que eu havia visto precisaria se manifestar. Ele seria obrigado a mostrar quem era. Eu não estava entregando Jesus.
Estava criando as condições para que Jesus finalmente se revelasse. É isso que a palavra traidor não consegue conter. Toda a monstruosidade e toda a patética humanidade daquilo ao mesmo tempo. Eu havia racionalizado uma traição até ela parecer um serviço. 30 moedas de prata. O preço que a lei estipulava como compensação pela morte acidental de um escravo. Não uma fortuna, uma indenização de rotina. Isso deveria ter-me dito algo, mas eu estava dentro do meu plano, e quando estamos dentro do nosso plano não vemos o que está ao lado, vemos só o que confirma. Aceitei. Porque na minha cabeça não importava o valor, o que importava era o que viria depois. Passaram-se dias que eu passei sentado à mesa com ele como se nada houvesse sido decidido. Ele me lavou os pés. No último jantar, antes de tudo acontecer, ele se levantou, amarrou um pano na cintura, pegou uma bacia e foi de um a um. Chegou até mim, ajoelhou. E lavou os meus pés com as mãos dele. Eu olhei para aquele homem ajoelhado na minha frente e pensei que fosse quebrar por dentro. Não quebrei. Porque a alternativa era desmontar o plano, e o plano já não podia ser desmontado, ou pelo menos eu havia me convencido disso. Há um ponto em que você já foi longe demais para encontrar o caminho de volta sem ter que reconhecer quem você se tornou no percurso. Saí logo depois. O jardim de Getsêmani à noite é um lugar de silêncio pesado. As tochas que eu trouxe com os soldados rasgavam aquele silêncio de um jeito que parecia errado. Muito barulho, muito metal tilintando para um lugar feito para quietude. Eu sabia onde ele estaria. Sempre soube onde ele estaria. E eu o vi, ajoelhado, a cabeça inclinada. Ele levantou antes que eu chegasse perto, se virou, me olhou. Não havia surpresa no rosto dele. Havia algo pior, reconhecimento. Como quem vê chegar uma coisa prevista e que doía exatamente tanto quanto a previsão havia anunciado. Eu me aproximei, disse o nome dele, e o beijei no rosto conforme o sinal combinado. Ele me olhou por um segundo que pareceu não ter tamanho e disse: "Amigo, faz o que você veio fazer." Amigo. Me chamou de amigo naquele momento. Não com ironia, não com raiva. Com uma tristeza que eu nunca havia ouvido em voz humana antes e que nunca mais ouvi depois. Os soldados avançaram, alguém sacou uma espada, houve sangue e confusão. E eu fiquei parado esperando o momento. Esperando que ele agisse. Ele não agiu. Deixou que o amarrassem, deixou que o levassem. E em segundos o jardim estava vazio, exceto por mim e pelas oliveiras retorcidas, e pelo barulho que ia sumindo na direção da cidade. Fiquei parado ali sem conseguir mover. O plano havia funcionado perfeitamente. Cada passo havia funcionado, e o resultado era zero. Não havia reação. Havia um homem amarrado, sendo levado para julgamento, e eu sozinho no jardim com o cheiro de resina e o som das tochas sumindo ao longe. E então veio, devagar, como água subindo, a compreensão do que eu havia feito. Não havia forçado a mão de Deus. Havia entregado um homem inocente a pessoas que o matariam. E ele havia olhado nos meus olhos, me chamado de amigo, e escolhido não me impedir. Passei a noite andando sem rumo. Não dormi. O frio de outubro entrava pelos ossos e eu não sentia. Havia algo que havia partido dentro de mim. Não culpa ainda, porque culpa vem depois que o choque passa. Mas algo estrutural, como uma viga que sustentava o peso de tudo que eu havia construído e que agora havia cedido. E o desabamento ainda estava acontecendo, lento, implacável. Ao amanhecer já sabia o que havia sido decidido. Já sabia que ia morrer. Fui ao templo com as 30 moedas. Joguei na frente dos sacerdotes. Disse que havia entregado sangue inocente. O sacerdote mais velho me olhou com a paciência de quem está com pressa. Disse que aquilo não era problema deles, que era problema meu. Virei e fui embora. Ouvi o som metálico das moedas sendo recolhidas do chão atrás de mim. Aquele som. 30 moedas de prata sendo recolhidas do chão de pedra numa manhã fria de primavera. Esse é o som que eu carrego. Não as palavras, o som. Porque naquele som estava a resposta definitiva para o que eu havia sido. Um instrumento. Uma peça movida de um lugar para outro por mãos que nunca me haviam visto como parceiro. Eu havia me acreditado estrategista enquanto era peão.
O custo real não foi a morte. O custo real foi o seguinte: eu saí daquele templo convicto de que não havia para onde voltar. Sem verificar, sem tentar. Havia assumido, da mesma forma que havia assumido tudo ao longo daqueles 3 anos. Eu assumia, era o que eu fazia. Não perguntava, decidia. E daquela vez a decisão foi: a porta está fechada, sem bater, sem esperar ver se havia alguém do outro lado. O custo real foi não ter ficado para ver o domingo. Pedro me negou 3 vezes. Na mesma noite, do lado de fora da casa do sumo sacerdote, perto de uma fogueira, 3 vezes disse que não conhecia Jesus. A última vez com palavrão, com o tipo de negação que não deixa margem para a interpretação. Pedro havia prometido, horas antes, que morreria antes de negar. A diferença entre Pedro e eu não foi a gravidade do que fizemos. Nós 2 traímos. Nós 2 quebramos tudo. Nós 2 chegamos ao fundo na mesma noite. A diferença foi que Pedro ficou perto o suficiente para ver o que aconteceria de manhã. Não porque tinha certeza de que seria recebido. Ficou sem saber se a porta ainda estava aberta, apostando apenas que valia a pena bater e descobrir. E a porta estava aberta. 3 vezes. À beira do mesmo mar onde havia sido chamado pela primeira vez, foi perguntado se amava. 3 vezes respondeu que sim, uma para cada negação, como se o custo de cada quebra pudesse ser coberto, não apagado, cobrado, com a resposta certa dada no momento certo. Eu não fiquei para descobrir isso. Tomei a decisão pela resposta antes de fazer a pergunta. E essa é a verdade que levei séculos para conseguir formular claramente. Você pode seguir alguém fielmente por anos e ainda estar seguindo uma projeção sua, uma versão que você construiu, alimentou, protegeu e que nunca foi verificada com a pessoa real. Eu amava Jesus. Isso não é desculpa, é fato. Mas amava uma versão que eu havia montado, com peças do que eu precisava que ele fosse. O Messias guerreiro, o rei estrategista, o poder que finalmente acertaria as contas da história. E quando ele não foi essa versão, não me perguntei se minha versão estava errada. Me perguntei o que estava errado com ele. Esse é o mecanismo. E ele não é exclusivo de mim. Você conhece alguém que entrou em um casamento com uma versão do outro na cabeça e quando a projeção encontrou a realidade, tomou uma decisão irreversível para forçar o outro a se tornar o que havia imaginado? Conhece alguém que chegou à fé com um contrato não assinado na mão? Cura, provisão, proteção. E quando Deus não assinou, decretou inadimplência e foi embora. Conhece alguém no trabalho que sabia exatamente como o projeto deveria ser feito, exatamente onde o líder estava errando. E quando não foi ouvido, tomou uma decisão que destruiu a confiança de anos para provar um ponto que nunca precisava ter sido provado daquele jeito. Você me conhece. Você já foi eu em algum pedaço da sua vida, ou está sendo agora. Não estou pregando, não tenho autoridade para isso. Estou só te dizendo o que fica quando você olha para trás de onde estou e vê o padrão com clareza que a distância permite. O padrão é esse. A lealdade à sua própria visão virou maior que a abertura para o que estava de fato acontecendo. E quando chegou o momento de escolher entre a visão e a pessoa, você escolheu a visão. Chamou isso de princípio, de coerência, de integridade. Eu também chamei. O que me destruiu não foi ter errado. Todo mundo erra. O que me destruiu foi ter decidido, sem evidência, sem tentar, sem bater na porta, que o erro era irrecuperável. Que a misericórdia que eu havia visto ser oferecida a leprosos, a prostitutas, a coletores de impostos, a samaritanos, essa misericórdia não estava disponível para mim. Decidi isso sozinho, antes do amanhecer, com as moedas ainda na mão. E o que eu não posso saber, o que eu nunca vou poder saber, é o que teria acontecido se eu tivesse ficado, se tivesse aguentado a vergonha do jardim e a humilhação das moedas e o peso do olhar dos outros e simplesmente ficado para ver o que o domingo trazia. Pedro ficou. E o domingo trouxe algo que mudou tudo. Eu fui embora antes de ver. Tem algo que você destruiu tentando forçar um resultado que não chegou no tempo que você havia estipulado? Um relacionamento, uma fé, uma confiança, uma chance?
Você tomou uma decisão que pareceu necessária, inevitável, até corajosa na hora, e que depois revelou que havia sido construída sobre uma expectativa que você nunca tinha verificado com a realidade? E se sim, você foi embora antes do domingo? Ainda dá para ficar. Ainda dá para bater e esperar a resposta, antes de decretar que a porta está fechada. Ainda dá para descobrir se a misericórdia que você viu ser oferecida a todos os outros também estava disponível para você, em vez de decidir sozinho, sem tentar, que não estava. Essa foi a única coisa que eu fiz diferente de Pedro, e foi suficiente para mudar tudo. Se você já amou algo com tudo o que tinha e ainda assim destruiu, me conta nos comentários. Você vai entender o que eu disse.